Fala galera, tudo na paz? Nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre uma das perguntas que mais recebo quando o tema é informática. Qual é o melhor, notebook ou desktop? Essa é uma das maiores dúvidas que uma pessoa se depara quando quer comprar um computador. E a primeira resposta que vem à minha cabeça é: depende do objetivo de uso. Para que ele vai ser usado e onde vai ser usado são algumas das questões que devem ser levadas em consideração antes de decidir qual modelo comprar. Além de tudo, existem vantagens e desvantagens de cada opção. Por isso, eu decidi fazer esse vídeo como explicação simplificada para ajudar a esclarecer as particularidades de cada um. Então vem comigo, que hoje é dia de Geek Explica. Aqui quem fala é Samuel Ribeiro e vocês estão no canal Geek de Fibra. Notebook ou desktop? Antes de tudo, temos que entender o conceito de cada um. O conceito básico de um notebook é a portabilidade. Por isso ele também é conhecido como computador portátil ou laptop, que significa em cima do colo. Em 1981, foi lançado no mercado o primeiro notebook amplamente comercializado, e ele se chamava Osborne 1. Ele foi desenvolvido com o objetivo de tornar os computadores totalmente portáteis. Mas eu não sei se eles conseguiram fazer isso, porque ele pesava nada mais nada menos que 1,7 kg. Além do peso considerável, ele possuía uma tela de somente 5 polegadas, menor que a de muitos celulares atuais. A aparência dele era bem diferente do design que conhecemos hoje em dia, e ele era transportado por uma alça, que ficava na parte de trás do equipamento, como se fosse uma maleta. Mas antes, mais precisamente em 1979, já havia um outro que foi o primeiro notebook a ser desenvolvido, o Grid Compass, que já possuía um design mais parecido com o formato atual de concha, com a tela de abrir e fechar. Ele pesava 5 kg e tinha uma tela de 7 polegadas, e possuía tudo de mais moderno na época. Mas devido ao custo elevadíssimo, seu uso foi limitado às Forças Armadas dos Estados Unidos e também à NASA. Já o conceito básico de desktop foi ser um PC, que significa computador pessoal. Isso porque antes somente empresas possuíam essa tecnologia. Ele também era conhecido como computador de mesa, já que o termo desktop significa em cima da mesa. O primeiro desktop foi inventado em 1976 por esses dois caras, Steve Jobs e Stephen Wozniak. Isso mesmo, esse era Steve Jobs, que é mais conhecido por suas fotos mais velho. O nome do computador era Apple I e tinha um gabinete feito de madeira, mas depois de um alto investimento feito por um empresário, foi lançado o Apple II em 1977, que já possuía um design mais adequado, possibilitando a comercialização em massa. E só para comparar, essa é a evolução do primeiro computador da Apple para o atual. Será que dá para ver a diferença? Já em 1981, a IBM lançou o seu primeiro desktop, o chamado IBM PC, que já possuía um sistema operacional da Microsoft, o MS-DOS, que foi base para a criação do Windows, que por sua vez foi introduzido no mercado em 1985, e até hoje é o sistema de computador mais usado no mundo, dominando mais de 80% do mercado. No quesito de curiosidade, a Microsoft não criou o MS-DOS. Na verdade, eles compraram de uma outra empresa por $50 mil e fizeram somente alguns ajustes para adaptá-lo ao computador da IBM. Imaginem só o quanto esse investimento rendeu até hoje. E como vocês puderam ver, os dois modelos de computador passaram por muitas mudanças no decorrer dos anos. E se eu posso fazer essa comparação, desde o início até os dias de hoje, o computador evoluiu disso, o ENIAC em 1946, que ocupava 180 metros quadrados e pesava 30 toneladas, para isso, um simples celular com menos de 200 gramas que cabe na palma da mão e que é absurdamente mais potente. E por falar em toda essa evolução, se você ainda não for inscrito, considere se inscrever para ajudar o canal Geek de Fibra a evoluir no YouTube. Aqui eu posto vídeo toda semana falando sobre tecnologia, automação residencial e informações que podem te agregar muito. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, me dá essa moral se inscrevendo aqui no canal. E aproveita o embalo para ativar o sininho e deixar seu like nesse vídeo para dar aquela valorizada. Depois de entendermos o conceito de cada modelo, agora é necessário conhecer os principais componentes dentro dele. Todo computador possui 6 componentes básicos para o seu funcionamento, que são o processador, que também é conhecido como CPU e é o cérebro do computador. Ele é um tipo de microchip que tem a função de interpretar as instruções e processar dados, transformando eles em informação. Esse é o componente mais importante, porque é ele que determina a velocidade de trabalho do computador. Tem a memória RAM, que tem a função de armazenar os dados do sistema operacional e de programas que estiverem sendo executados temporariamente. Elas possuem uma alta taxa de transferência de dados e, por isso, armazenam informações importantes para o funcionamento do computador.
evitando que o processador perca tempo acessando o dispositivo de armazenamento principal, que são muito mais lentos que ela. E por falar neles, temos os dispositivos de armazenamento principal, ou como muitos conhecem, o HD e SSD. Eles são responsáveis por armazenar dados virtuais de todos os tipos, incluindo seus arquivos como fotos, vídeos, documentos e até o sistema operacional. Eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu falo sobre eles e também explico as suas diferenças. Eu vou deixar um card para ele aqui em cima e também um link na descrição desse vídeo. Existe também a placa-mãe. É nela onde todos os componentes são conectados e interligados, além de disponibilizar as principais conexões utilizadas pelo usuário, que são a saída e entrada de áudio para ligar a caixa de som, fone de ouvido, microfones, por exemplo, saídas de vídeo para ligar monitores, conexão de rede para conectar a internet e a outros computadores, e as portas USB, onde são conectados os periféricos como teclado, mouse, além de pendrive e diversos outros dispositivos. Tem também a placa de vídeo, que também é conhecido como GPU e tem a função básica de exibir imagens, mas com muito mais desempenho. Ela é muito utilizada por jogos e software pesados que exigem um maior processamento gráfico, além de também elevar o desempenho do computador, tirando a sobrecarga da CPU, realizando todo o processamento gráfico. E esse componente não é comum em todos os computadores, porque ele encarece bastante o valor deles. Então a função de processar os vídeos normalmente fica a cargo do processador. E por último, tem a fonte de energia, que fornece energia para todos os componentes que eu falei anteriormente. A partir de então, é importante saber que existe uma infinidade de combinações entre esses componentes, influenciando diretamente o desempenho de um computador. E é aí que surgem os computadores para uso básico, profissional e gamer. Os computadores de uso básico são normalmente utilizados em tarefas simples, como acessar algumas abas do navegador de internet, editar documentos e assistir filmes e séries. Eles são normalmente utilizados para entretenimento, estudo e até alguns trabalhos leves. Já os computadores para uso profissional possuem processadores mais potentes para conseguir fazer várias tarefas ao mesmo tempo. Mas quando falamos de uso profissional, temos que entender que isso vai desde os profissionais de escritório que trabalham com planilhas e programas simples, até os designers, que trabalham com softwares muito pesados de edição. Por isso existe uma grande variedade de equipamentos com configurações cada vez mais potentes, voltado para esse público. E é aqui, inclusive, onde já é possível encontrar computadores com placa de vídeo dedicada. E quanto aos computadores gamer, normalmente eles se diferenciam dos de uso profissional por conta do design do equipamento, já que eles possuem uma maior eficiência na dissipação de calor. Eles normalmente são encontrados em cores mais chamativas e com LEDs RGB espalhados pelo gabinete. Dito isso, é importante ressaltar que existem notebooks e desktops feitos para cada um desses públicos, e cada um possui vantagens e desvantagens. O notebook, por exemplo, é feito para mobilidade, porque independente do seu tamanho e peso, que hoje em dia não deve passar dos 3 kg, ele possui tudo o que é necessário para o seu funcionamento, como bateria de energia, teclado, mouse e tela acoplados. Quanto ao desempenho, hoje em dia é possível encontrar equipamentos muito potentes, que suprem qualquer necessidade. Mas aqui é necessário ter muita atenção, porque para fazer caber todos esses componentes que citei dentro de um gabinete minúsculo de um notebook, foi necessário integrar alguns deles à placa-mãe e miniaturizar outros. Por isso, além deles possuírem peças mais caras, muitos componentes são fixos, como normalmente são chamados de peças on-board, não permitindo a substituição, o que é o caso dos processadores de notebook, que muitas vezes vêm soldados na placa-mãe. E por conta disso, realizar um upgrade em um notebook normalmente fica resumido à memória RAM e ao HD. Já um desktop é feito para ser versátil, já que todas as peças podem ser trocadas de acordo com a necessidade ou gosto do usuário. E por conta disso, muitos optam por montar o computador peça a peça, ao invés de comprar um montado em uma loja comum. Dessa forma, um desktop possui uma longevidade muito superior à de um notebook, já que é possível fazer upgrade de praticamente qualquer peça. E quanto ao desempenho, os desktops são o que há de melhor quando falamos de um PC, já que devido ao tamanho do seu gabinete, é possível encaixar peças maiores que contam com maior desempenho por conta dos circuitos mais complexos e maior dissipação de calor. Além de tudo, é aqui onde os gamers fazem a festa, porque existe uma enorme variedade de peças estilizadas com LEDs RGB, para poderem enfeitar o computador como bem entenderem. Agora, quanto aos custos, como eu já disse, um notebook com as mesmas configurações de um desktop normalmente é mais caro. E quando avaliamos o custo de manutenção, isso se repete, já que as peças normalmente são mais caras e também a mão de obra tem que ser especializada. Isso pelo menos quando falamos de manutenção de hardware, porque manutenção do sistema tende a ser igual. Por isso, um desktop ainda é uma opção mais barata e atende à maioria das necessidades, possibilitando upgrade para melhorar a sua performance e também, consequentemente, aumentando a sua longevidade. Já o notebook é para uma pessoa que precisa carregar o computador para outros lugares, como de casa para o escritório ou para a faculdade,
Tirando isso, a escolha por um vai mais pelo gosto do que pela mobilidade, pois muitas pessoas não possuem espaço em suas residências para colocar um desktop ou não gostam de ver diversos fios espalhados. Mas um último ponto que eu considero muito importante é que quando você for comprar o computador, você tem que se atentar a um ponto primordial, que se as peças dele são de modelo atual. Os processadores Intel, por exemplo, já estão da 12ª geração, mas ainda existem computadores novos sendo vendidos com a 3ª geração, o que faz com que ele fique obsoleto mais rápido. As memórias RAM são outro ponto de atenção, já que o ideal é que seja do tipo DDR4, que são as mais modernas e mais rápidas. Além disso, hoje em dia os sistemas exigem muito do computador, e por isso ter menos de 4 GB de memória RAM não é indicado. E por último, o HD. Como eu disse, ele é o principal dispositivo de armazenamento de dados de um computador, mas sua velocidade de trabalho torna ele o gargalo de todo o conjunto. Por isso, dê sempre preferência a computadores que venham com SSD, que são em média 5 vezes mais rápidos que um HD. E quanto ao espaço de armazenamento, isso vai da necessidade de cada um, mas hoje em dia um usuário comum não usa mais de 100 GB. Então o mínimo indicado é que tenha disponível um SSD de 240 GB e caso precise de mais espaço, adquirir um pendrive ou um HD externo. Mas e você? Prefere um notebook ou desktop? Coloca aqui nos comentários qual deles você tem e para que você usa ele. E me segue lá no Instagram, @geekdefibra. Lá eu aviso quando eu subo um vídeo novo aqui no canal e também falo sobre tecnologia, automação residencial, filmes e séries que todo geek de fibra gosta. Então é isso, galera. Espero que esse vídeo tenha ajudado. Muito obrigado por ter ficado comigo até o final. Nos vemos em um próximo vídeo. Fiquem com Deus e fiquem na paz.